Santo do dia, 17 de outubro de 80. Santa Viviana, rogai por nós. Nós devemos continuar hoje a leitura do material a respeito do inferno, mas eu já previ aos senhores que felizmente me vieram ter as mãos, eu estou na perspectiva de ter, vieram ter as mãos documentos muito interessantes para novos comentários em matéria religiosa, estritamente espiritual. Quer dizer, depois do inferno, nós deveremos, das meditações do inferno, para evitar o inferno, nós deveremos ter alguma coisa condensada pelo Dr. Borelli a respeito das aparições de Nossa Senhora das Graças na Capela de Rue de Bac, em Paris. Nós sabemos até que ponto o Dr. Borelli é um condensador exímio e ele teve em consideração o fato de que no próximo mês, ou em dezembro, não me lembro bem, deve ser o 150º aniversário das aparições da Rue de Bac. E nessas condições é muito oportuno que nós comentemos todas as revelações que Nossa Senhora fez naquela ocasião. E depois também me veio ter às mãos uma autobiografia de Santa Margarida Maria Lacoque, que recebeu as revelações do Sagrado Coração de Jesus e que tem coisa muito interessante para comentarmos também. Hoje é a festa dela, exatamente, hoje é a festa dela. E temos, portanto, felizmente, um bom material para nos ocuparmos dele durante as próximas reuniões. E, com isso, nós passamos a tratar da questão do fogo de inferno de novo. Agora, eu não sei bem. Isso aqui não, isso são umas notas que eu ditei que eu vejo depois. Eu não sei bem onde é que paramos desse material aqui. Os senhores vejam aqui, Cornélia Lápide, o grande Cornélia Lápide. Com propriedade serão punidos os pecadores pelos seus pecados. O fogo castiga e pune na luxúria e os prazeres dos sentidos aos quais se entregaram contra Deus e contra a lei de Deus. O granizo punirá o orgulho e a cólera e a soberba. A fome atormentará a gula e a crapulice. Os dentes das feras, os escorpiões, as serpentes e assim por frente vão atormentando cada qual a seu modo. E a esse respeito, a frase do Cornélia Lápide levanta um problema que aqui não está muito claro. Aparece ora por um aspecto, ora por outro. Eu não tenho certeza a respeito disso. Mas dir-se-ia que no inferno há animais. Ou são dores que são a maneira que esses animais produzem, e então as dores provocadas por esses animais são pré-figura das dores do inferno, uma coisa que se pode conceber, ou lá no inferno há animais que atormentam essa gente. Eu acho pouco provável que haja animais, porque quando vier o incêndio universal na Terra, todos os animais perecerão, e a face da Terra não terá mais animais, para que nada do que possa morrer e putrefazer-se entristeça a terra rejuvenescida e restaurada. São Tomás de Aquino diz que essa é a intenção de Deus. Bom, mas então como esses animais vão no inferno reproduzir-se, eles não morrerão com os tormentos dentro dos quais vivem? Eu não vejo isto claro. O fato é que nós devemos pelo menos imaginar tormentos à maneira dos provocados por esses animais, próprios a cada um conforme o pecado que tenha cometido. E aí dá uma meditação sobre o inferno muito interessante, que cada qual tome as suas próprias confissões, tome seu próprio defeito capital, imagine o tipo de punição que é adequado a isso. Dá uma meditação sobre o inferno muito adequada. E eu assinalo isso de passagem e toco para frente. Essas penas aqui, todas,
são muito adequadas, etc., etc., e dizem a realidade. A pergunta é se, para os efeitos da punição eterna, se pode pensar só em termos deste pecado, daquele outro pecado, ou se não há um pecado supereminente no qual tantas pessoas estão engajadas e que é o pecado de revolução. E se posto o pecado de revolução, o homem que tem em sua alma o pecado de revolução é capaz, é um ponto que fica para os moralistas verem, mas eu vou dar a minha opinião privada, que pode não estar certa, eu me sujeito ao que dizem os moralistas, mas que eu acredito que o homem que tem o pecado de revolução, ou tenha pelo menos um meio consentimento ao pecado da revolução, já não digo um consentimento inteiro, eu acredito que esse homem não é capaz, não tem a possibilidade de cometer um só pecado sem que o pecado da revolução esteja engajado nisso. O ponto de partida dessa ideia é o seguinte, que as coisas congêneres se influenciam mutuamente. E quando o homem tem uma virtude dominante, esta virtude é dominante não só porque domina o homem, mas sobretudo porque na parte boa do homem ela exerce um domínio eminente. E tudo quanto há de bom no homem é impulsionado por essa virtude dominante. É a luz primordial do homem, no nosso caso. Bem, agora, quando o homem se entrega a um pecado, que é um pecado supereminente, tudo quanto há de ruim nele é contagiado por esse pecado supereminente, pela natural intercomunicação que há entre os congêneres. Ora, o pecado é congênere do pecado e a virtude é congênere da virtude. Logo, nos respectivos gêneros, o mais eminente deve dominar. E nós deveríamos, então, considerar o pecado de revolução como uma espécie de monstro que vem devorando e devorando moralmente a humanidade e agravando os pecados de todos os homens à medida que os séculos se desenvolvem. Quando é que começou, quando é que foi cometido o pecado imenso? Não se sabe, porque o pecado imenso é uma muito arquitetônica hipótese histórica. Bem, e não se pode, portanto, situá-la no tempo. Mas podemos avaliar, discutivelmente, muito discutivelmente, apenas para marcar uma data, pelo século XV. Nós estamos acabando o século XX, são 500 anos em que a gravidade dos pecados dos homens vem, portanto, se acentuando com a gravidade do pecado da revolução. E o mesmo pecado, vamos dizer, por exemplo, o pecado de inveja, cometido por um homem no século XVI, pelo mesmo homem cometido em circunstâncias análogas em nosso dia, teria agravante, desde que esse homem participasse da revolução, agravante de uma inveja muito acrescida. Não sei se está claro o meu pensamento ou não. Parece-me que isso é evidente, porque se a inveja não fez senão crescer e alimentar-se dos seus próprios frutos, que é o que fazem os vícios, eles se nutrem das más ações que eles sugerem, a inveja de um homem mediano do século XVI teria que ser menos intensa, menos universal, menos filosófica, do que menos metafísica, do que a inveja de um homem mediano do século XX. Então, a carga, o agravamento que a inveja introduziu em tudo, se multiplica e dá num desfecho desses. E então, os senhores compreendem que à medida que a humanidade vai deslizando ao longo do processo revolucionário, os homens vão caindo mais fundo dentro do inferno. A média dos homens, não quer dizer cada homem individualmente, mas a média dos homens dominados pela revolução, e são quase todos, vão caindo mais profundamente. E nós deveríamos, então, para ter uma ideia do inferno, imaginar que o curso da história, por assim dizer, vai abrindo concavidades mais terríveis dentro do inferno.
e que a infâmia dos que caem agora surpreende e causa terror aos perdidos que estão lá embaixo. Me lembra uma palavra de Joseph de Maistre a respeito de... Eu creio que de Maistre, a respeito de Voltaire, que os ímpios anteriores a Voltaire causavam horror aos homens virtuosos. Voltaire causou horror aos homens maus. Tão pior que os outros, que os próprios homens maus tiveram horror deles. Então, se nós imaginamos que no momento que eu estou falando está morrendo gente, porque morre gente ininterruptamente, e que, portanto, no momento em que eu estou falando e que os senhores estão me ouvindo, está caindo gente no inferno, esses que caem, digamos assim, da boca do inferno, já imobilizados, e atravessam, vamos imaginar, as camadas menos profundas do inferno, aonde a hediondez deles vai causando horror à medida que eles caem. Como eles, por serem mais hediondos que os que estão lá, causam horror aos que estão lá, os que estão lá vendo passar enchem-nos de injúrias. E eles, por sua vez, odeiam aqueles primeiros, porque são de algum modo causa da queda precipitada que eles vão ter. Eles só são tão ruins porque os antepassados deles, ou os que os precederam nessa terra, embora não antepassados, começaram aquele processo. Então há uma saraivada de injúrias mútuas, de blasfêmias e de imprecações à medida que eles caem, misturados com ais eternos que rebombam daí para fora e que vão até não sabe onde. E eles vão baixando, até que concavidades, pioneiros miseráveis de infernos novos, descobridores malditos de penalidades ainda mais atrozes que os outros haviam pressentido, mas não haviam ainda sentido. É possível que, à medida que o inferno assim vai desvendando seus novos abismos, daí vão revertendo horrores maiores pelos das camadas superiores. E é possível que, portanto, a queda contínua deles vá aumentando os horrores do inferno até o fim, quando o último morrer e o inferno for selado pela justiça divina. De maneira que, para nós termos uma ideia da punição do inferno para o homem contemporâneo, eu creio que não é possível não pensar nisto. É necessário pensar nisto. De outro lado, nós temos aqui um problema para resolver e que não é fácil. Em face da revolução, há duas formas de pecado. Há uma forma de pecado intencional. Quer dizer, intencional, eu não me exprimo bem, inteiramente consciente. Ou aqueles que, conhecendo a revolução, conhecendo a contra-revolução, optam pela revolução. Dizem, não, eu me revolto, eu quero a igualdade completa, causa-me ódio que haja Deus, que haja Nossa Senhora, que haja santos, que haja anjos, sobretudo que haja anjos, a ordem verdadeira, Nossa Senhora, anjos santos. Bem, causa-me ódio isso, e eu me revolto contra isso, contra tudo que possa ser a imagem e semelhança de Deus e da ordem celeste na terra. E vou combater conscientemente. Bem, há outros que não cometem esse pecado, mas cometem o pecado seguinte: ao mal e ao bem, e desagrada a minha escolha, desagrada a minha opção. Eu não gosto de pensar no assunto, gosto até de estar inteiramente átomo face ao assunto e me pondo numa espécie de moleza irrefletida e gostosa e me deixando tragar pela revolução, pouco a pouco, sem nunca apedrejar aos ideais aos quais eu vou dando as costas. Mas, ao mesmo tempo,
fingindo ou conservando intencionalmente algum resto de fé, algum resto de boas convicções, algum resto de costume bom, misturado com a impiedade, porque a ambiguidade me é agradável. A indiferença, o meio termo, me são agradáveis. A opção é contrária à natural indefinição do meu temperamento e de meu modo de ser. E eu espero, em última análise, que Deus, tomando em consideração que em mim nem tudo é ruim, acabe por me salvar dessa forma, de maneira que eu acabe roubando o céu para mim. E então, se Deus não me deixasse a esperança de repente me salvar na bamba, talvez eu me convertesse. Mas eu não me converto porque existe essa esperança. E então, eu vou tocando para ver se eu pego uma beirada e vou lá para não sei para que purgatório. Mas depois acabo entrando no céu. Eu, na terra, favorecerei todas as ambiguidades. Eu serei o amigo de todas as indefinições, todas as amnésias, de todas as omissões. Eu deixarei passar sem punição todos os erros, todas as infâmias, todos os crimes contra Deus, eu não me pronuncio. Nunca aplaudirei a blasfêmia, nunca punirei. Pronunciá-la-ei, sim, um pouquinho por vezes, para me fazer engraçado, para obter aplauso em certa roda, para mostrar que eu sou um homem de peito e que injuria o próprio Deus, mas depois eu também rezo escondido um pouco e procuro compensar a blasfêmia com a minha oração. E procuro, por esta forma, fazer-me aceitar por Deus. Mamãe contava o caso dela, mocinha e, portanto, sem eletricidade, etc, etc. E São Paulo era, então, sobretudo, uma cidade, não era sobretudo, mas era em larga medida uma cidade universitária, porque estava agrupada em torno da Faculdade de Direito, e no centro velho de São Paulo e tal, que havia muitas pensões de estudantes. E numa das pensões de estudantes havia um estudante, os estudantes todos se deitavam, a horas quantas não sei, e dormiam. E havia um que era católico, praticante, etc., e caçoavam muito dele. Mas ele se mantinha católico apesar das caçoadas. E ele percebeu, durante a noite, que quando todos estavam dormindo, que ele acabou identificando quem era pela cama, pela penumbra, etc., prestava bem atenção, se punha de joelhos na cama e rezava. E depois deitava de novo. E ele resolveu, como todos caçoavam muito dele, ele arranjou uns fósforos e, à noite, quando aquele se pôs de joelhos, ele acendeu o fósforo e disse: olhem. E era o mais ateu da turma que estava ajoelhado rezando. Então foi uma gargalhada geral e uma certa desmoralização da impiedade e do ateísmo, ao menos naquele grupo de pessoas. Bem, mostrava a insinceridade dele como ateu. Qual dos dois pecados é pior? O da ambiguidade ou do ateísmo desmascarado? É quase insondável. Mas eu imagino dois infernos. Resolver considerando cada um. Mas tomando em consideração que é normal, eu não digo que seja indiscutível, mas que é normal que o mais nocivo seja moralmente o pior, está mais na ordem das coisas, na proporção que deve haver entre causa e efeito, a gente é propenso a considerar que o mediano, não qualquer forma de mediano, mas este tipo de mediano,
é mais nocivo. Isso é minha impressão especial, enfim, pessoal. Né? Bem, agora, nós deveríamos imaginar, portanto, do baixo ponto de vista da RCR, nós deveríamos imaginar 3 infernos. Um inferno é do que enfrentou. Outro inferno é do que não se definiu. Outro inferno é do que renegou. Que esse é um crime especial, é uma situação especial e, evidentemente, especialmente punida. É pior que tudo. É dessas coisas. Onde é pior? Pecar mortalmente dentro de uma igreja ou pecar mortalmente numa rua de família ou pecar mortalmente numa rua de perdição? É na ordem inversa. O pior da igreja, menos mal, embora mortal, dentro da rua, num ambiente de família onde pode escandalizar, menos mal, embora ainda sempre mortal, num antro de prostituição, de perdição. Já estão lá os perdidos, está acabado. Bom, nós poderíamos imaginar a morte súbita colher-nos de um de nós em estado de pecado de repente. Então é, por exemplo, passar desta poltrona num instante, para a morte, para o inferno. E antes de eu ter acabado de pronunciar esta frase, a pessoa já está nas caldeiras eternas, no mais profundo, se retorcendo dentro do delírio da perdição eterna. É assim. E depois não adianta vir com lorota, doutor Plínio, o senhor não é bom. Quem faz isso é Deus. E nosso Jesus Cristo recomendou que se meditasse a esse respeito. Recomendou, não, mandou. Medita nos teus novíssimos e não pecarás eternamente. Novíssimos, novos em latim, quer dizer final. Não quer dizer novo agora, como um chapéu novo, não é isso. É no teu final, nas tuas coisas que acontecerão por fim. Morte, juízo, inferno e paraíso. São as 4 últimas coisas que nos acontecerão. Nosso Senhor diz, medita nesses 4 pontos e não pecarás eternamente. Se é assim, eu estou executando uma ordem dele e fazendo essa meditação. Aliás, com vistas depois ao céu, eu já disse isso. Não precisa não esquecer. Mas normalmente o tema é inferno. Nós temos que tratar disso. Agora, se os senhores consideram o que representa de terrível essa possibilidade e o que é então a punição do muito chamado, uma coisa que não tem palavras. Eu dou um exemplo, é o moço bom, o moço rico do Evangelho. Nosso Senhor o chamou. E em certo momento esse homem morreu. E se ele não se arrependeu, ele foi para o inferno. É claro que na hora de ele chegar ao inferno, na hora de ele passar pelo juízo, ele foi interpelado a respeito daquela recusa que ele fez. E de tudo que se lhe seguiu. E que aquela recusa é o ápice do ato de tormento dele. Porque a partir daquela recusa ele cometeu, chegou a apedrejar a nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, é evidente que se ele apedrejou, era tanto contra Nosso Senhor, como contra um remorso que havia em si mesmo que ele queria abafar. Isso é uma coisa evidente. E, portanto, quer dizer que a graça continuou a chamá-lo continuamente e ele, apesar disso, não atendeu. Aliás, a todos os homens a graça chama, mas quer dizer que continuou a chamá-lo com uma intensidade especial. Ele, a tal ponto que ele jogava pedras lá para abafar a voz da misericórdia de Nosso Senhor dentro dele aqui. Chega um momento, rede rationem tuum, presta as tuas contas, a situação está configurada no ápice da catástrofe. Claro. Agora, eu não tenho, no meu modo de ser, eu precisaria pensar longamente para descrever os vários tormentos. Mas eu queria dizer uma coisa, é que
a revolução, a punição para o revolucionário, como o pecado de revolução consiste, no fundo do fundo, numa negação de Deus, por ódio a todas as perfeições de Deus e por uma propensão para inversão de tudo quanto há em Deus, o pecado de revolução importa numa espécie de inimizade pessoal diferente da do indivíduo que não é revolucionário, mas que peca pela mera apetência do mal. Uma coisa, vamos dizer, se eu tivesse feito uma promessa de não tomar água e, de repente, a água me atraísse enormemente e eu tomasse esse copo d'água, eu seria atraído pela água e andaria mal porque preferia esta água a Deus. Mas eu poderia pecar com tristeza, uma relativa tristeza, dizendo, eu gostaria muito mais de que isso não fosse um pesadelo. Eu vou tomar a água, mas preferia bem não ofender a Deus. Eu cometo o crime de preferir a água a Deus, mas no fundo eu gostaria de não ofender a Deus com isso. É muito diferente daquele que tem uma antipatia com Deus. Eu dou um exemplo que me ocorre. Mademoiselle de Vallière foi a primeira passura oficial de Luís XIV. Era dama de honra da cunhada de Luís XIV e ele entrou em pecado com ela. Ela, todos os dias, ela tinha um crucifixo no quarto dela e quando o rei chegava, ela acedia ao rei, todos os dias. Quando o rei saía, ela se punha de joelho diante do crucifixo e ficava chorando, rezando, rezando, naturalmente algum tanto descansando, alguma coisa, desempenhando seus ofícios de dama de honor, até o rei voltar. O rei voltando de novo pecado. Bom, agora, no que é que deu isso? É que, ao cabo de alguns anos, em que ela chorava lágrimas que eram de crocodilo, mas nas quais havia sangue, ela, ao cabo de alguns anos, converteu-se. Ela fugiu uma vez para o convento, o rei mandou pegá-la, ela fugiu uma segunda vez e não saiu mais. E pediu para ficar carmelita. E no dia em que ela ficou carmelita, estava presente a rainha na cerimônia, e ela, antes de receber o véu, depois de um longo noviciado, foi ajoelhar-se diante do trono da rainha e pedir perdão à rainha pela torpeza que ela tinha cometido, desviando o esposo da rainha. A rainha tratou com muita bondade, perdoou, e ela foi para o convento. Ela entrou como freira, e ali tomou o nome de Irmã Luísa da Misericórdia. E passou em penitências até morrer, mas eram penitências, por exemplo, de não tomar água, de meter medo às pessoas que eram informadas disso. Quer dizer, ali havia um fraco pesar de ofender a Deus, mas esse fraco pesar existia. Bem, é diferente de uma pessoa que, sob o signo do pecado da revolução, comete pecado, mas por ser revolucionário, tem uma certa simpatia com a impureza. Pelo menos uma certa. E isto pelo gostinho de que a impureza é contra aquela perfeição eterna e absoluta que é Deus Nosso Senhor. Eu acabo de sustentar que é muito difícil uma pessoa com pecados de revolução cometer um pecado à la Mademoiselle de Vallière, porque a revolução entra pelo meio, está presente na alma, vai sofregamente conestando aquilo. Então vocês compreendem de que peso é o pecado da revolução neste quadro moral. O pecado cometido, consentido, quero dizer, ou o pecado semiconsentido de revolução, o que traz também uma agravante. Não é igual ao do pecado consentido, mas é uma agravante. Bem, então seria preciso imaginar para o pecado de revolução alguma coisa que representasse o horror seguinte: uma pessoa consciente
de toda espécie de ordenação como deve ser, fora de si e dentro de si, e sujeita ao tormento de estar numa desordem física e moral completa e de estar em nexo com algo de universal que rodeie completamente de cabeça para baixo também. De maneira que a pessoa tenha as dores mais lancinantes, as náuseas mais insuportáveis, os desesperos mais desastrosos, mais atrozes, e para imaginar no corpo, imagine, por exemplo, esta articulação faça assim. Imagine um homem obrigado, com dor de todas essas articulações, a dobrar eternamente o dedo para cá. Imaginem todas as articulações do corpo viradas para onde não devem, e continuamente se virando e desvirando para onde não devem. Imaginem os olhos continuamente voltados para dentro e enxergando a sua própria concavidade. Imaginem a boca, a qual é própria falar e alimentar-se e exprimir-se, reduzida a um mutismo paralítico completo, enquanto de um modo monstruoso se abre uma bocarra no peito e a pessoa inala, a pessoa come pelos pulmões. Uma comida que dá aos pulmões um mal-estar insuportável, uma asfixia horrível, mas sem a qual a pessoa morre. Então não é comida, mas são brasas que entram pela boca postiça do peito e que vão diretamente ao estômago incendiá-lo, enquanto essa boca está inerte, mas dentro da boca um verme roedor, a vida inteira devorando, destruindo, e a carne que se recompõe. Os senhores podem imaginar, então, uma pessoa revirada completamente assim, numa espécie de ápice de mal-estar interno, físico e moral. E os senhores, então, têm aí a ideia da pena específica da revolução. Alguém me dirá, está bem, e o semi-consentimento? Se levanta um problema moral muito delicado, sobre o qual eu não quero opinar agora, e eu precisaria pensar para opinar. O semi-consentimento de si parece não ser um pecado mortal, porque o pecado mortal pede um consentimento, um conhecimento inteiro e um consenso inteiro da vontade. Mas quanto pecado mortal é produzido pelo semi-consentimento? Pela debilidade. E como esse pecado mortal produzido por essa debilidade agrava os próprios pecados mortais. Vamos ver, por exemplo, o pecado de impureza. Se um indivíduo tem uma rejeição muito forte à impureza, ele não comete pecado. Mas se ele tem uma meia rejeição, porque ele é semi-contra-revolucionário, muito mais facilmente a tentação o domina. Mas quando ele consente no pecado, esse pecado é agravado pelo fato de ter sido provocado por um semi-consentimento. Não sei se eu estou claro no que eu estou dizendo. Bem, agora, vamos dizer que o feliz desse homem vai parar no purgatório. O purgatório dele não pode ser de alguns séculos desse estado de náusea? Já não, porque ele teve um semi-consentimento. Tá bom. Então imagine um semi-estado assim. Então, em vez de virar o dedo até aqui, fica em pé aqui. Imaginem o resto por aí. No que é que dá? Preciso pensar. Eu não sei se cada um de nós fez longamente meditações a esse respeito. Nem sei mesmo se não seria o caso um dia de fazer X vezes por ano um dia inteiro de reflexão a respeito desse assunto. Não sei.
já vimos essa reunião sem ter feito o propósito de guardar alguma coisa para a vida inteira. E esse simples propósito, quando a gente sabe que não fazendo o propósito esquecerá, já é um semi-consentimento em tudo que sofrerá ou tudo de mal que fará, porque não tomou esse propósito. Não sei se está claro, rolei muito a frase, está claro? Bem, então nós não temos nada que ver com nada disso. Então está, a maneira TFP, ou ao menos a minha maneira, está um começo de meditação sobre questões do inferno, sem que eu tenha, no momento, o aparelhamento necessário para compor propriamente coisas desse tipo aqui. Cuida, Virgo. Qual pode ser a atitude de Nossa Senhora em face... Como é? Qual pode ser a atitude de Nossa Senhora em face a uma pessoa que vai no inferno, uma pessoa do grupo que vai para o inferno? Como é que pode ser? Se é verdade que a maldição de um pai, enfim, aquilo que diz, a maldição de um pai destruiu uma casa, mas a maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Como pode ser isso? Sérgio, eu tenho de tal maneira minha confiança posta na intermediação de Nossa Senhora para obter a misericórdia de Deus para nós, que a simples ideia de que Nossa Senhora pudesse nos amaldiçoar me cria um estado em que, se eu tenho a impressão que, se eu fosse puro espírito e me ficasse colocado diante da maldição de Nossa Senhora, mesmo assim, eu sei que não é verdade, mas a impressão que eu tenho, mesmo assim eu desapareceria. Era um viver que não era mais viver, porque se nem ela tem pena de mim, eu não sei para que eu vivo. Eu só me arranjo com a pena dela. Não tenho outro meio de me salvar, nem de conseguir nada para mim, a não ser que ela tenha pena de mim. E uma dessas penas, que é pena mesmo, não é fundada em mérito, mas é gratuita bondade dela que eu não mereci. Porque é por aí, é daí que procede a coisa. É o que está na Salve Regina, o que está no Memorare, está na doutrina católica. Bem, se as coisas tenham chegado a tal ponto que, em relação a mim, até esta compaixão cessou, eu, se pudesse dilacerar-me utilmente, eu me dilaceraria, porque eu não compreenderia mais o que seria viver. A vontade era sair correndo e batendo com a cabeça em todas as paredes desse prédio e daí para fora em todas as postes e pedras e casas da rua, para arranjar um jeito de bater contra esta situação que, entretanto, não teria saída. E cada tentativa agravaria meu próprio mal, me desaspararia mais e eu agravaria ainda mais o meu mal, num crescendo que não teria fim. Quer dizer, de fato, o ponto por onde nós estamos suspensos em cima do inferno de todos os desesperos e não caímos é a prece dela. Aquilo que a liturgia chama a gloriosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Uma intercessão cheia de glória, porque ela pedindo, Deus diz sim. Essa é a glória dela, é de obter sempre. E eu não consigo encarar a ideia do que seria Nossa Senhora abrir mão, mas eu não conseguiria encarar essa ideia. Eu soube que nessa vida de Santa Margarida Maria Lacoque, que eu vou ler hoje, como é o dia como é a festa dela, esta referência tem cabimento. Nosso Senhor, tendo amado muito e querendo bem fazê-la, beneficiá-la de um modo especial, Nosso Senhor destinou a que ela fosse protegida por Nossa Senhora
e que Nossa Senhora tomasse conta dela. O senhor compreende? Para ser tal o privilégio dela, que quando ele quer amar, ele põe ela no meio, e aquela mesma a quem ele apareceu pessoalmente tantas vezes, e a revelou a devoção do seu sagrado coração, aquela mesma, ele, para que ela fosse objeto de um amor inteiro, quis que fluísse sobre ela o amor especial que ele tem à própria mãe dele. Se esta abriu mão de alguém, é o caso de dar um desses brados que dão a volta na Terra e repercutem em todas as estrelas. Realmente não tem mais nada. Até me horroriza pensar. Então falávamos dos vários tormentos. Eu vou saltando as coisas que eu já dei. O Cornélio Lápis diz: é muito provável que no inferno os demônios deverão ter corpos de fogo. Eu nunca ouvi dizer isso em minha vida, mas é o grande Cornélio Lápis que diz. Tanto para mais serem punidos, como para que, com aparência horrível, punam ainda mais os condenados a pragas, com pragas e com tormentos. Quer dizer, para nós, para os homens que, quando vão para o inferno, acabam levando lá o corpo, para os homens sofrerem mais no seu corpo, o demônio, então, tomaria corpos, quer dizer, com certeza, formaria figuras físicas que fariam sentir ao corpo o horror dele. E então, isto para atormentar ainda mais os homens que estão lá no fundo. Seriam, talvez, bonecos horríveis, mas ultra simbólicos. Se é que, nesse sentido, é que se pode interpretar as palavras do Cornélio Lápis. Os condenados no inferno não poderão ficar apoiados de pé, nem passar de um lugar para outro, mas serão amontoados como carvões ou madeiras que se queima, como indica a Escritura. A superfície do inferno, no entanto, será muito maior do que ocupada pelos condenados. Primeiro, para que a imensidade do incêndio enorme e como que imenso, quer dizer, que não se pode medir, só com sua vista aterroriza os demônios. Depois, quanto maior o incêndio, tanto pior é o horror de que somos tomados nessa vista. Segundo porque, nesses incêndios, os corpos dos condenados, apertados, rolarão, de modo que ora subirão para o alto, ora serão mergulhados no abismo, e ora parecerão subir e descer, como viu, são de eterno. Bem, aí os senhores devem calcular o seguinte. Os senhores imaginem um homem queimado numa fogueira. Por exemplo, Santa Joana d'Arc, uma santa queimada numa fogueira. Imagine que, de repente, ela percebe, quando a fogueira começa a acender, que toda a cidade de Rouen está sendo acesa e está sendo incendiada. Ela tem a ideia do seu próprio tormento que se multiplica, porque a visão de um fogaréu muito maior tira ainda algum restinho de ilusão de poder passar para a lei. Fica mais... É como um condenado que está se afogando num rio e de repente percebe que o rio é um mar. Embora ele saiba que ele vai afogar-se no rio, perceber que não é rio, é mar, acaba quebrando um último estertorzinho qualquer do instinto de conservação. E então, a vastidão da boca do inferno, em que eles se sentem como sentiria um ponto final de uma frase colocado aqui sobre esse tapete, em comparação com todo o tamanho dessa sala. Não tem mais remédio. Esse é o pensamento que preside a isso. São João no Apocalipse diz: e a fumaça dos tormentos subiu pelos séculos dos séculos. A expressão é linda, né? A fumaça dos tormentos, né? Que sobe pelos séculos dos séculos, né?
não para de subir, não para de subir, eternamente. É muito bonito, né? Faz pensar na fumaça de Satanás. Os responsáveis pela fumaça de Satanás que entrou na igreja, que fumaça de tormentos terão que aturar no inferno. Que coisa tremenda. Bem, os corpos dos condenados não ficam de maneira nenhuma não ficam de maneira nenhuma apertados, não ficam de tal maneira apertados que todos fiquem como que amarrados em um mesmo feixe, mas antes em vários pequenos feixes, em distintos lugares, dispostos em leitos de ferros e cavaletes, os quais então são soltos segundo a vontade do demônio, vingança de Deus, frequentemente de tal modo que os réprobos sejam levados de um tormento para outro e depois juntados e mergulhados numa fornalha infernal. Há, pois, ali a máxima variedade, multidão de penas de todos os gêneros, e de uma os condenados passam para outra, e sempre os seus suplícios serão renovados e parecem restaurados, e aparecem novos tormentos. Os senhores já viram todos, N vezes, a sopa, quando se serve, por exemplo, consomé, às vezes põe pedacinhos de pão torrado dentro. E a pessoa passa a colher naquilo para que aquilo se embeba bem do consomé e depois coma. Imagine um consomé bem quente e alguém que passa aquele pão torrado todo, circula por ali, a vontade se embebe bem daquilo. É mais ou menos o condenado do inferno. Então são feixos de demônios apertadíssimos uns nos outros e que são passados pela colher de Satanás de todos os lados, de todos os modos, e que se entrechocam com dores horríveis uns nos outros, que apavoram e depois se desenvencilham e continuam a circular. E depois sobem, depois descem, e toda essa movimentação para eles é dilacerante. Quando eles vão para algum lugar novo, sofrem alguma pena diferente, é o horrível de uma outra modalidade que vem. Quando eles ficam na mesma pena, é o desespero da mudança que não vem. Que eles oscilam entre formas de horror continuamente. Santo Afonso Ligório diz uma coisa que os geologistas poderão negar. Enquanto eles não me derem provas muito convincentes, eu continuarei a pensar como Santo Afonso Ligório, que é que o inferno é no centro da Terra. Eu tenho uma impressão disso, é uma mera impressão, mas é fortíssima. Santo Tomás também afirma. Santo Tomás afirma, né? Agora estou me lembrando que o senhor me disse isso, é verdade. Bem, então, diz ele, no centro da Terra se encontra esse cárcere, destinado ao castigo dos que se revoltaram contra Deus. E eu sou levado a fazer uma certa relação disso com o horror que o homem tem ao buraco. Há uma sensação de que, à medida que aquilo for se aprofundando, é mais terrível. Bom, eu sei que não é uniformemente assim, e que na crosta da Terra existem lagos subterrâneos, existem rios subterrâneos. Alguém poderá até imaginar que algum desses lugares seja bonito. É vontade, eu não discuto nada disso. Mas, se não se tem a felicidade de bater num lago ou num rio, a gente tem a impressão que aquilo come e chupa. O fato é que, ainda que haja uma grade bem definida nos separando de um buraco, ninguém gosta de olhar para dentro. O senhor diz, não, mas é porque é escuro. Não. Ninguém vai lamber com o olhar a parte das paredes que estão
ao longo da luz e que a luz permite ver. Aquilo tudo causa um horror. Quer dizer, como essa história. Bem, diz São Boaventura, que se o corpo de um condenado saísse do inferno, bastaria ele só para produzir uma infecção, em consequência da qual morreriam todos os homens do mundo. Então, os senhores imaginem que um homem vivo, que aspecto deveria ter esse homem vivo para ser de tal maneira gangrenado, putrefato e horripilante e contagioso, que bastasse ele aparecer sobre a terra, ele contaminaria toda a terra e a mataria. E como esse homem se sentiria infeliz se ele fosse obrigado, logo no começo de sua doença, a tomar um desses foguetes e ir parar em Marte, e viver sozinho em Marte ou na Lua, exilado de todos os homens, se viver se pode lá, viver só porque o mundo o ejetou pelo horror que vai dele. E ainda assim, os astrônomos estão continuamente trabalhando para ver se não cai na Terra algum corpúsculo procedente de Marte e traz o contágio. Ele é o leproso do universo. Um irmão do José de Maistre, Xavier de Maistre, escreveu um livro chamado O Leproso da Cidade de Aosta. Eu li esse livro. Era uma castela abandonada nos redores de Aosta, onde estava um leproso. Então, ele foi mandado pelas autoridades para lá, porque ele era contagiante. Então ele passou por uma solidão tremenda, não me lembro mais quanto tempo, digamos, eu improviso aqui, 20 anos. E ele vai registrando a solidão dele, até o dia em que ele vê passos que vão além do limite, onde era permitido levar comida para ele. E ele então se espanta e, com o que tem de resto de vista, olha e percebe que é a irmã dele que vem chegando. E ele então grita a ela: "Você está louca? Não chegue perto, olha o contágio." E ela, indiferente, continua a andar. Com pasmo para ele, ele tenta fugir, ela vai atrás dele e grita: "Estou leprosa também." Então vai morar com ele. Então é aquele convívio do leproso, da leprosa, uma coisa horrível. Imagine, o leproso é um colibri, um beija-flor, uma borboleta azul, em comparação com um tipo desses. Agora imagine uma pessoa bonita, bem cuidada, fina, sensual, que morre de repente e cai nesse estado. Comum a todos os demônios. E sente em si o tormento de sua própria gangrena e de sua própria putrefação. Aí os senhores têm outro aspecto do inferno. Não sei se está claro isso. Bem, quando vir, apalpar ou respirar, isso é o Alápide ou algum dos santos, quando o condenado vir, ele está falando de um homem, vir, apalpar ou respirar, fogo há de respirar, apalpar e ver. Os senhores já imaginaram respirar fogo? O fogo que pega e incendeia os pulmões e o sujeito ejeta labaredas de fogo. E os pulmões dele são incandescentes. E quando ele respira, entra fogo. Quando ele expira, sai fogo. E ele é um fole de fogo eterno. Tudo isso é arquiterrível. Arderá o coração no peito, as vísceras no abdômen, o cérebro na cabeça. Uma pessoa que está muito preocupada dirá: estou com a cabeça quente. Agora imagine a cabeça que é uma brasa, comandando todos os centros nervosos, e o fogo que corre pelos nervos e que devora assim todo o organismo. Vocês podem imaginar
se um nervoso sofre tanto, o que é a dor do homem cujo sistema nervoso está todo incendiado? É uma coisa pavorosa, inimaginável, simplesmente. Bem, e essas chamas não cercarão apenas o condenado, mas penetrarão nas nossas câmaras de viver. Cada condenado converter-se-á numa fornalha ardente. Acrescenta São João Crisóstomo que aquele fogo trará consigo todos os tormentos e todas as dores que nos acabrunham na terra. Até o tormento do frio se apadece ali. Eu já disse isso aí. É um frio atroz, ao mesmo tempo que é um calor atroz. Então a pessoa tem vontade de entrar em todos os refrigeradores possíveis, mas ao mesmo tempo está morrendo de frio e quer todos os cobertores possíveis. E mais adiante um santo diz que a fome que os precitos sofrem é tão terrível que se eles pudessem engoliriam um planeta. Mas mesmo que lhes fosse dado comer um planeta, a sua fome não passaria, nem teria diminuição. Jó tem uma frase que Santo Inácio atribui que Santo Inácio considera alusiva ao demônio. Ele diz que lança-se sobre mim como um gigante, abrindo em mim feridas sobre feridas. Jó 16. Quer dizer, o inimigo de Jó lança-se sobre ele como um gigante, abrindo feridas sobre feridas. Assim, da mesma maneira também, o demônio lançará sobre esse como um gigante, abrindo feridas sobre feridas. Ao mesmo tempo que há isso, o demônio ouve prantos, soluços dilacerantes, grandes gemidos, reveladores de uma desgraça imensa, absoluta, irremediável, eternas. São lágrimas que lhe abrasam as faces. Nós não gostaríamos, nós ficaríamos talvez loucos se ouvíssemos durante 1 minuto o gemido do inferno inteiro. Agora, as pessoas imaginem um indivíduo passar a eternidade ali. Quer dizer, uma coisa de ficar doido, simplesmente. Tanto mais que o indivíduo faz parte do coro. E à medida que ele geme, ele ouve o gemido dos outros, e é um concerto cacofônico, pavoroso, que o deixa completamente desvairado. Mas, aí os senhores devem voltar ao nosso ponto de início. Tudo isto por um pecado mortal. E os senhores se lembrarem, então, de como é séria e grave a vida. É uma coisa terrível. Todo ato, como é sério e como é grave. A Santa Teresa d'Ávila teve uma visão do inferno. Ela conta, então, o seguinte, o trecho é dela. Eu destaco um pedaço, uma parte. Eu falei do fogo do inferno, é um outro aspecto do inferno que complementa esse. Porque a contradição das dores no inferno, que é o lugar da maldição e de todas as contradições, é normal. Bem, parecia-me a entrada como um corredor muito comprido e estreito, à maneira de um forno muito baixo, escuro e estreito. O solo me pareceu de uma água com lodo muito sujo e de pestilecial odor, e muitos pequenos bichos maus nele. De repente, estava diante de uma concavidade metida em uma parede, à maneira de um armário embutido, onde se vai meter muito apertado. Tudo isto era deleitoso para a vista em comparação do que ali senti. Isto que se disse não está bem acentuado. Isso que eu disse não está bem acentuado. Quer dizer, ela vê ali o lugar na concavidade que seria destinado a ela se ela fosse no inferno. Mas ela diz, isto tudo eu não descrevi bem, descrito como está aqui,
ainda é um lugar de delícias em comparação com a realidade. As dores corporais no inferno são tão insuportáveis que eu suportarei nesta vida, eu suportarei nesta vida e que foram, está mal escrito, foram gravíssimas, sendo que, segundo os médicos, são as maiores que se podem sofrer aqui. As dores corporais o pensamento dela são de tal maneira insuportáveis que as que ela suportou nessa vida, ainda que segundo os médicos eram os maiores que ela poderia sofrer, estas dores, entretanto, não eram nada em comparação com as dores do inferno. Eu não tratei, estou deixando para depois, a pena do dano, que é muito pior do que essa, do que tudo isso. Nós falaremos disso no momento oportuno. Outra coisa que tem é o seguinte, o condenado guarda pelo menos uma recordação agradável do que ele viveu. Pelo contrário, a afirmação, a Carta do Além, que é um documento que os senhores conhecem e que, aliás, é muito bom, a Carta do Além explica direito isto. Diz: cada conhecimento recebido ao falecer, cada lembrança da vida e do que sabemos se transforma numa chama incandescente. Quer dizer, cada coisa que conheceu. Eu, por exemplo, não sei, num dia de que eu não me lembro, estive num lugar do qual não me lembro, onde eu vi um pássaro do qual não me lembro. Se depois disto, eu me lembro, depois de morto disso, parece que a memória fica absoluta, que a pessoa se lembra de tudo. Isto para mim é um tormento. Quer dizer, a coisa mais insignificante. Eu, por exemplo, estou conversando com o senhor e estou gesticulando. Eu não me lembro mais de um gesto que eu fiz há 5 minutos atrás. Ali, eu creio que nos lembraremos de tudo. E cada coisa que a pessoa se lembrar vai ser para ela um tormento. Então a vida continua a passar, atormentando, 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 e as delícias que tivemos, as molezas de alma, as volúpias, as mentiras, as deslealdades, as invejas, tudo, mas também os atos neutros e até os atos bons nos atormentarão. Mas por que os atos bons logo de uma vez? A pessoa me dirá: mas veja, por que não tomei aquele caminho? Por que não perseverei? Quando é que deixei de praticar tal coisa? Uou! E lá vai. Porque depois os autores, a partir de um certo momento, naturalmente dizem coisas análogas. São João Bosco. Ele descreve uma visão do inferno que ele teve e diz: logo que saímos da sala, atravessamos, no momento, aquele terrível pátio e o longo corredor de entrada. Antes de abandonar o umbral da última porta de bronze, o inferno apareceu a ele cercado de muralhas de bronze. Voltou-se de novo o guia para ele e exclamou: agora que viste os tormentos dos outros, é necessário que proves também um pouco do inferno. Não, não, gritou ele, espantado. Ele insistia e eu recusava. Mas não temas, disse-me ele, é só provar, toca essa muralha. Eu não tinha coragem e queria afastar-me, mas ele me obrigou, dizendo: contudo é necessário que proves. Agarrou-me resolutamente por um braço e levou-me para junto do muro, dizendo: toca-o rapidamente, ao menos, para que possas dizer que visitaste as muralhas dos eternos suplícios, e que as tocastes, e também para que compreendas como será a última muralha, se a primeira é tão terrível. Vês esse muro? Observei com mais atenção aquele muro, que era de uma grossura colossal. O guia prosseguiu: esta é a 1000ª parede antes de chegar ao fogo do inferno. 1000 muralhas rodeiam o inferno. Cada uma tem 1000 medidas de espessura. E esta é a distância de umas às outras. Cada medida é de 1000 milhas. Esta muralha dista 1 milhão de milhas do verdadeiro fogo do inferno. E, portanto, um pequeníssimo princípio do mesmo inferno. Isto dito,
E vendo o esforço que eu fazia para esquivar-me, ele não queria chegar perto, agarrou minha mão, abriu à força e me fez apoiá-la sobre a pedra daquela última muralha. Naquele instante senti uma queimadura tão intensa e dolorosa que, soltando para trás e dando um fortíssimo grito, acordei. Achei-me sentado na cama e, parecendo-me que minha mão estava ardendo, esfregava contra a outra para me fazer passar aquela sensação. Quando amanheceu, observei que a mão estava efetivamente inchada. E a impressão imaginária daquele fogo teve tal força que, pouco depois, a pele da palma da mão não se desprendeu dela. E mudou completamente. Quer dizer, o que é imaginário aqui no caso? Fica-se na dúvida se aquilo foi uma representação da verdade ou foi a própria verdade. Pode ter sido uma representação. Esta representação acabou queimando a mão dele. Os senhores imaginam então o que é a verdade? O que é a realidade? Bom, isso é o lado de fora, é o lado refrigerante da coisa. Agora imaginem o resto. Levai em conta, continua São João Bosco, que eu não vos contei essas coisas com todo o seu horror, e tal como eu as vi e com a impressão que me fizeram, para não vos assustar demais. Contei-vos brevemente o que eu vi em longuíssimos sonhos. Não vos fiz senão um breve resumo. Aí, meus caros, de passagem, isso lhe sirva de incentivo para um hábito que até FP sempre cultivou, mas que as complicações da vida moderna tornam muito difícil de manter, mas que é preciso. É chamar padre para os moribundos. Às vezes um homem desse está suspenso sobre o inferno. Se a gente não chamar o padre, ele cai. E a gente, portanto, deve chamar e chamar logo. O homem pode estar até desacordado, mas ele recebe uma absolvição e escapa. E às vezes, pode ser que escape, né? Às vezes nas circunstâncias mais inesperadas. Eu talvez lhes tenha contado que uma vez fui ao hotel do Guarujá com o Dom Maia, creio que o Dr. Paulo estava conosco, e o porteiro do hotel foi nos destinar aposentos. Era um período em que o Guarujá estava completamente abandonado, tinha 2, 3 hóspedes no hotel, era uma decadência daquela zona, uma coisa horrível. Um padre podia ir do modo inteiramente decente, como nós sabemos lá que não tinha nada. Bem, no momento em que abre uma das portas do quarto, creio que era o meu, mas não tenho certeza, que dava para o mar, vimos um homem que se debatia já bem fundo no mar e que não conseguia voltar. E Dom Maier, então, foi depressa ao terraço e deu uma absolvição a ele, grandona e bem visível, na tentativa de ver se ele chegava a ver, isto lhe dava algum alento para a alma. Porque horrível seria se este homem julgasse que ele não podia chamar padre e desesperasse da salvação. Estando em pecado mortal, desesperasse da salvação. E o demônio tentasse, então, de pecado de desespero e até de blasfêmia contra Deus. Disse-me Dom Maier que, dada aquela distância, não era certo que a absolvição seria válida, porque a absolvição supõe uma certa contiguidade, uma certa presença. O padre deve estar presente, né? Mas, de qualquer forma, podia ser. E ele deu sob condicione. Os senhores veem que esse homem, portanto, pode ser que tenha morrido arrependido, mas com horror de ir para o inferno. E o morrer soube que a misericórdia de Nossa Senhora o salvou. A rainha Isabel da Inglaterra dizia: conceda-me Deus 40 anos de reinado e renunciarei de bom gosto ao seu paraíso. Esta é a rainha Elizabeth I, que mandou matar Maria Stuart, mas que aflição e que desespero sentirá ao ver que,
por reinar 40 anos entre angústias e temores, gozando de um torno temporal, perdeu para sempre o reino dos céus. Com efeito, terminados 40 anos, imagine que bata um relógio, última pancada cai. Se a Inglaterra hoje é protestante, deve em grande quantidade àquela mulher, em grande proporção àquela mulher. O imperador Zenão, o Império do Oriente, sepultado vivo numa masmorra, gritava e pedia que, por piedade, o retirassem dali, mas não atenderam, e depois o encontraram morto. As mordeduras que em si mesmo havia feito nos braços patenteavam o horrível desespero que sentira. Os condenados, exclamação Cirílio de Alexandria, gritam em círculo infernal, mas ninguém deles compadecerá jamais. Por isso, diz o Santo Inácio de Loyola, não, é o próprio Alápide. Lê-se nos exercícios espirituais do padre Senieri que em Roma se interrogou um demônio ou uma pessoa possessa quanto tempo devia ficar no inferno. Respondeu que com raiva e desespero, sempre, sempre. Tal foi o horror que se apoderou dos circunstantes que muitos jovens dos seminários de Roma ali presentes fizeram confissão geral. O inferno é terrível, né? O demônio é terrível. Mas quanto é terrível quando ele não aparece e deixa que a gente se esqueça dele. O próprio Cornélio Lápis comenta, é um bonito fato. Filipe II, vendo Filipe II que um nobre de sua corte se achava na igreja com pouco respeito, disse-lhe severamente: não consinto que doravante vos apresenteis mais diante de mim. E tal foi a consternação e a dor daquele cortesão que, ao chegar à sua casa, morreu de pesar. Que será quando Deus disser ao réprobo para sempre: esconderei dele a minha face e cairão sobre ele todos os males e aflições? É o que está num salmo. É um bonito fato. Porque o que é a face de Filipe II em comparação com a face de Deus? Bem, meus caros, eu creio que a parte material termina hoje. Mas a parte espiritual é muito rápida, porque tanto nós estamos habituados a considerar a matéria mais do que o espírito, que eu não espero muito da parte espiritual. Alguma coisa eu vou dizer, porém não tanto. Eu termino uma coisa que abre para a parte espiritual. É na penúltima folha. Mas me parece que isso está tão bem apanhado como mais não pode ser. O condenado vê a Deus seu primeiro princípio. Princípio de todo o seu bem, transformado para ele em princípio unicamente de mal. Quer dizer, Deus infinitamente sábio, poderoso, bom e tudo mais, a personificação de todas as perfeições de Deus, para ele só sai o mal. Só sai o ódio, só sai o tormento, só sai a punição. É uma coisa tremenda. Se nós víssemos Deus na sua santidade face a face, os senhores sabem que uma santa, vendo o próprio anjo da guarda, pensou que fosse Deus e se ajoelhou. Os senhores imaginem ver o mais alto dos serafins. Então imaginem ver Nossa Senhora, imaginem ver Deus face a face. Uma coisa que o homem nem tem palavras para dizer. Agora, uma vez transformado num ódio radical, completo, inexorável, punindo por toda a eternidade. Agora, tudo que vem de Deus para ele, vem para seu mal. Os ódios...
Se lhe vêm olhos, é para ver cenas horripilantes. Se ele tem olhos, se ele tem braços, são para que se desgarre com eles. Se ele tem coração, é para triturar esse coração com tristezas amarguíssimas. Se ele tem existência, é para ser arrastado pelo inferno afora. Eu, o Senhor, desembainhei a minha espada, e já não voltará para a sua bainha. Derramado o meu furor, hei de reinar sobre vós. É a frase dele para o inferno. Aqui vem uma pergunta. No reino de Maria não haverá pinturas, mosaicos, esculturas representando coisas dessas? Deve haver. Quantas e quantas vezes eu pensei nisso. Uma igreja destinada especialmente à conversão dos pecadores arrependidos. E trazendo essas representações todas. De maneira que, por exemplo, o vitral do fundo, quando batesse ali o sol, seria o olho aceso de Deus sobre ele. E o anjo seria maneira de dobra de finados, e daí para fora. A nós não faria bem se houvesse essa igreja? Olá. Bem, o precito se consome em desejo de riqueza, de honras, de amor. Ele se acha diante da riqueza absoluta, do amor absoluto, da formosura absoluta, da felicidade eterna. E esta impassivelmente o repele. E, ao rechaçar-lhe, Deus é santo. O rechaça porque é santo, porque há de odiar o pecado. E ele livremente se encheu de pecado. É isso. Não tem conversa. Afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Como palavras de Deus, de força infinita, obram o seu próprio ato. O que dizem, pelo próprio fato de dizerem, fazem o que dizem, essas palavras expulsam o réprobo. Quer dizer, quando Deus disser, afastai-vos de mim, malditos para o fogo eterno, as palavras irão como jatos e impelirão essas. Tal é a recusa de Deus sobre eles. Essas palavras, uma vez intimadas por Deus no juízo, soam sem cessar aos ouvidos do condenado por toda a eternidade. E sua impressão é como se em cada momento elas criassem o inferno e acendessem os fogos e precipitassem ele no abismo. A maldição de Deus deixa a maldição naquele a quem declara maldito. E isto em todo o seu ser. Quer dizer, quando Deus amaldiçoa, é claro, é como a bênção. A bênção enche-nos dos efeitos próprios. A maldição nos enche também. Então, ele fica maldito no seu entendimento, quer dizer, uma inteligência amaldiçoada, que só funciona errado. Bem, maldito em sua vontade, maldito em sua sensibilidade, maldito em sua alma inteira. Veremos alguma coisa das almas na próxima reunião. Meus caros, eu volto a dizer, os senhores aí percebem bem o cálculo errado que fazem aqueles que pensam que é compaixão não falar do inferno. Pelo contrário, a compaixão consiste em falar de vez em quando do inferno. Quem não fala do inferno priva de um meio eficacíssimo de salvação aos outros. A compaixão consiste precisamente em de vez em quando falar do inferno. A pessoa não se deve deixar obsedar pelo inferno. Isso é uma coisa diferente. Não tem que estar pensando o tempo inteiro no inferno. Mas esse não é o grande perigo do homem moderno. E, portanto, eu não vou terminar. Seria muito bonito para a gravação. Eu terminar recomendando aos senhores equilíbrio, não pensem sempre, etc, etc. Mas eu estaria destruindo o bem que eu possa ter feito. Porque como não é para aí que pende o homem moderno pende para zupar, para esquecer. Se eu recomendar equilíbrio a um homem que está pendendo para um determinado lado, eu não o ponho na posição acertada do lado oposto. Ele vai ficar numa posição
de equilíbrio precário que ele cai de novo, evidente. E, portanto, é preciso absolutamente a gente mostrar as coisas como são. Para endireitar o membro torto, não basta pôr o membro na posição onde deve estar. Precisa apertá-lo para o outro lado, para afinal ele pegar o equilíbrio. Vamos deixar o equilíbrio para depois. Agora é o momento dos senhores, o equilíbrio já está feito nos senhores, porque são homens do século XX. O equilíbrio nasce a partir do momento que os senhores somam ao que sabem as penas do inferno, a visão das penas do inferno. Aí é que nasce o equilíbrio. Oxalá seja equilíbrio que nasce. Não seja ainda uma subsuficiência. Oxalá. De maneira que eu termino pedindo a Nossa Senhora, por meio de Santa Catarina Labouré, cujo dia hoje é Santa Margarida Maria Lacoque, cujo dia hoje, que ela tenha pena de nós e nos faça tomar essas coisas na devida consideração, de maneira tal que nós tenhamos horror a esse futuro. E que de futuro, do modo bem feito, talvez dentro da bagarra, nós sejamos apóstolos dessa verdade da fé. Desta verdade que eu uno, para terminar, a uma reflexão que eu fiz há bem tempo atrás já sobre o inferno. Assim como Deus está no céu, se comprazendo continuamente nos eleitos e criando ocasionando para os eleitos deleites sem fim, que Ele se alegra em ver e em aumentar, assim, ao mesmo tempo que Deus faz isso, Ele está também com a face continuamente voltada para o inferno, encontrando sua felicidade em atormentar. E é essa dupla divisão de Deus que nós devemos ter. Senão nós não tomaremos a sério as coisas dessa vida. Pensemos no prêmio imenso que nós perdemos, pensemos no castigo imenso em que nós incorremos. E aí nós seremos capazes de andar bem. Meus caros, vamos encerrar.